Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com vocês aqui, Antônio Galvão, no canal Pilastra da Verdade, com mais um vídeo. Vídeo simples, né? Pelas imagens, você vê que os meus vídeos, por enquanto, são simples. Se vocês quiserem me ajudar, para que posteriormente eu melhore, vocês vão me ajudar aí nos likes e se inscrevendo, entendeu? Olha só. Eu vou fazer esse vídeo agora, estou fazendo o vídeo, na verdade, que é mais um tema muito polêmico, sobre uma pergunta que fizeram para mim. Na verdade, essa pergunta não era para fazer para mim, essa pergunta era para fazer para um cientista. Para mim não, mas eles querem fazer perguntas científicas para ateus. Cara, ateus não são cientistas. Ateus estão aqui para rebater contra a religião porque não acreditam em nenhuma divindade e nada que vem do lado espiritual. Deuses nenhum. Que seja da igreja católica, que seja da igreja evangélica, que seja Testemunha de Jeová, que seja Adventista do Sétimo Dia, Sechonoye, Mormons, nós não acreditamos em nada disso, porque não existe. As evidências provam que não existe, porque nos momentos que mais precisamos, cadê? Até que se prova o contrário. Mas o cidadão chegou para mim e me fez uma pergunta. Quem nasceu primeiro? Já que você não acredita que Deus existe e fez todas as coisas, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu olhei para ele e falei, tua mãe. Não, eu falei brincando, mas eu falei, tua mãe. E o rapaz, essa é a pergunta mais idiota que eu já ouvi desde o tempo que eu estudava lá o primário, cara. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não seria o galo ou a galinha? Por que o ovo? Por que o ovo? Porque o ovo, na verdade, ele é uma ovulação da galinha. Para você entender um pouco sobre isso, você tem que pesquisar um pouco sobre ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros, as aves de pena. Por que a pergunta também não poderia ser outro tipo de ave? Quem veio primeiro, o pato ou o ovo? A pata ou o ovo? Quem veio primeiro, a papagaia ou o ovo? A lagartixa ou o ovo? Porque a lagartixa, da família dos lagartos, também põe ovos. Na verdade, a pergunta seria o galo ou a galinha? Porque para um ovo fertilizar, precisa da ajuda do galo. Mas para ele existir, não precisa da ajuda do galo. Esses ovos que nós consumimos não foram fertilizados. Não foram. Os ovos fertilizados são preparados. As galinhas têm contato com os galos para que os ovos possam ser fertilizados. Aí sim vem a reprodução. E assim por vários animais que botam ovos, que põem ovos. Não só galinha, não só pássaros. Tem animais também como lagartixa, jacaré, tartaruga, enfim. Então pergunta idiota. Só que quem pesquisa e busca orientação vai entender à luz da ciência que os seres vivos são produtos de uma evolução e uma mutação. Todos os seres vivos. E já se prova, a ciência já consegue provar muito, que quem vieram primeiro foram as fêmeas de toda a evolução da vida. Aí de dentro das fêmeas vieram um sistema de mutação e reprodução. Aí vieram os machos e aí começaram a se reproduzir, macho com fêmea, macho com fêmea. É assim.
Precisou da ajuda de uma divindade, da ajuda de Deus. Só que a Bíblia distorce tudo. Porque a Bíblia vem falando que quem nasceu primeiro foi um homem, quem foi feito... Nasceu não, que ele nunca nasceu, Adão não. Mas quem veio primeiro foi Adão, para depois Eva, o homem para depois a mulher. Já distorceu a ciência, já distorceu tudo. Porque é um mito, que ali foi inventado, aquela história ali foi inventada, foi criada. Gente que não tinha o que fazer, numa época escura, tecnologicamente, inventou aquilo lá. Acredito que era que não tinha o que fazer, porque se tivesse o que fazer, não tinha inventado isso. E aí do barro, o homem, depois a mulher. Não poderia ser mais fácil para a gente até tentar acreditar, a gente que não acredita em nada disso, não seria mais fácil fazer primeiro a mulher e depois a mulher ter um casal sem precisar de uma ajuda de um homem primeiro, sexual? Porque Jesus não nasceu, não foi assim? Jesus não nasceu, segundo ele, segundo a história mentirosa lá, nasceu de uma mulher, sem precisar de relação sexual de um homem, uma mulher virgem, que tanto foi virgem no parto como depois do parto, que isso não é natural, não existe, não tem como nascer uma criança de uma mulher sem a mulher ter contato com um homem, com um macho. Seu espermatozoide está lá, rapaz. E já tem livros por aí provando que esse Jesus era filho de um soldado romano por nome Pantera. Assiste o vídeo lá do professor Carlos Rosa, que ele fala sobre isso. TV Carlos Rosa, vai lá e assiste. Mas não, Maria engravidou do Divino Espírito Santo. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir, cara. Não, já que a mulher teve condição de engravidar sem a ajuda de um homem, Eva também poderia ter essa condição. Aí dava até para a gente tentar acreditar que a reprodução humana veio da construção de uma divindade. Daria até para acreditar nisso. Não, mas lá pega o barro, faz o homem, depois tira a costela do homem e faz a mulher. E a gente tem que acreditar nisso. E ainda mais, aí vem a história da serpente que falou, falante. E por que não colocaram um papagaio, cara? Podia ter colocado um papagaio. Claro que papagaio não é original de lá do Oriente, é original das Américas. Mas poderia ter colocado logo, porque o único animal, que também é uma ave de pena, que consegue articular algumas palavras, né? E a gente consegue entender, repetir palavras de seres humanos, a gente consegue entender, e eu já vi pessoalmente várias vezes o papagaio falando algumas coisas. Aí tudo bem, poderia a gente até tentar enganar alguns de nós. Agora, uma serpente que tem uma língua que parece um gancho, não tem jamais condição de uma serpente falar. E esse espírito do mal que foi lançado usar logo uma serpente? Por que não usou outro animal? Por que não usou um pássaro que tinha uma origem parecida com o papagaio? Acredito que o papagaio também já existia, porque todos os animais, segundo a Bíblia, surgiram lá no Éden. Poderia ter usado o papagaio, acredito que tinha papagaio lá. Eles dizem isso, né? No mito deles. Não tinha, sabe por quê? Porque nunca existiu nada disso do que a Bíblia fala. Todos os seres vivos são frutos de tão somente evolução e mutação. E você só vai entender isso, religioso fanático, quando você pesquisar e você se desligar dessa mentira da religião e começar a buscar orientação, cara. Mas enquanto isso não acontecer, você vai acreditar que tudo foi feito por Deus. Deus é um delírio, cara. Deus não existe, cara. E vocês mesmos, vocês religiosos fanáticos, vocês pregam algo sobre Deus, mostrando que Deus não existe. Como? Aí você me pergunta como? Porque vocês dizem lá que Deus é um ser que não foi criado, nunca teve início e nunca vai ter fim. Então não tem sentido com a palavra existência, cara. Como é que uma coisa não teve início e nunca vai ter fim e existe? Não, porque a palavra existir é aquilo que surge, que teve início
e um dia vai ter fim. Existiu e um dia vai deixar de existir. A origem da palavra existência. Agora, se esse ser nunca foi criado por nenhum outro Deus, nenhum outro ser, surgiu do nada, surgiu assim, não se sabe como, no mistério, e nunca vai ter fim, também no mistério. Isso é conversa, não é nem boi mais para dormir, cara. Isso é conversa que não dá para entender vocês. Eu tentei entender por muito tempo. Eu estava conversando com a minha esposa, porque a esposa é fanática, é religiosa. Ela até falou, no meu canal não fala de mim, não estou falando o nome dela, mas é fanática, eu vou dizer porque você é. Mas ela fala para mim nos dias de hoje que eu começo a rebater, ela começa a falar umas coisas lá e ela está lá só orando. O negócio dela é só oração, igreja. E Bíblia e palavra. Aí eu falando para ela disse, mas você sempre foi assim, você estava na igreja, você pregava, mas sempre você rebatia muitas coisas. Você não acreditava em dízimo. Eu falei, você não está mentindo não. Eu estava ali dentro, mas tinha hora que eu sempre olhava uma história e dizia, isso aqui não tem sentido. Mas o medo aí ficava ali, não, porque tem que ter duas coisas, tem que ter fé e acreditar que tudo é mistério de Deus. Essas duas coisas vão fazer a gente acreditar. Aí eu acreditava que o jumento falou, que na Bíblia, papagaio não fala, né? O único animal que pode falar é o papagaio, mas na Bíblia o papagaio não fala. Quem fala é jumento e serpente. O jumento de Balaão, a jumento de Balaão. Você nunca leu? Nunca leu? Baleia que engole um homem e vomita numa cidade, 3 dias no ventre da baleia, o cara não morre. Não morre não. Isso não existe, isso é mito, cara. Isso aí é algo que nunca existiu. Foram um monte de desocupados que escreveram isso. E isso tornou religião. Agora, ao invés de você investir em você, você fica investindo nisso. Eu já estou finalizando já o vídeo. Meus vídeos são de 15 minutos para cá. Se vira nos 15. Eu não acredita nisso não, cara. Se não existisse a religião, nós éramos muito mais evoluídos. Muito mais. Muitas tecnologias, coisas tanto para medicina mesmo, que a gente precisa muito. Muitas máquinas já teriam sido inventadas se o ser humano, na sua compacta massa, na sua maioria, não estivesse dentro de templos, dentro de setores de religião, religiosos, em concentrações religiosas. Mas fica lá acreditando na divindade que não existe e deixa de criar o que é importante para cuidar da vida humana. Quantas coisas foram inventadas pelo ser humano que são coisas extraordinárias. Não tem nenhum desses seres humanos, nenhum, eu não acredito, que para inventar estava lá em igreja orando para Deus revelar como inventar. Isso não existe, cara. Era fruto de estudo, de pesquisa, de dedicação, de inteligência. Aí a gente vem falando aqui, sempre a verdade, mas sempre aparece um. Sempre aparece um para rebater, para dizer que não, que tá errado, que a gente é que está errado, que eles estão certos. Então prove que vocês estão certos. Porque durante todo o tempo que eu passei na igreja não teve prova nenhuma. Eu tive prova o contrário. Evidência da forma contrária, que não, eu sei que não existe. A não ser que me prove o contrário. Um abraço.